Olá, pessoal do sétimo ano. Então, vamos para a nossa última parte aí da formações abertas, mais especificamente o Cerrado. Nós já falamos da visão geral, nós já falamos da questão dos artrópodes presentes nesse ambiente, né, neste bioma. Nós falamos da agricultura, iniciamos, né, a agricultura convencional e agora a gente entra aí no tópico de agrotóxicos, né? Então, os agrotóxicos também são conhecidos, né, como pesticidas ou defensivos agrícolas, e na maioria das vezes eles são bem eficientes e livram aí a lavoura das pragas. Tá? O problema é que eles podem gerar algumas coisas inconvenientes. Tá? Vamos então mencionar aí algumas. Por serem venenos, né, eles podem então os pesticidas que se mantêm aí nas cascas das frutas e nas folhas das verduras, por exemplo, podem chegar então aos consumidores. Então, isso significa que esses pesticidas podem contaminar, né, quem consome esses produtos, gerando problemas aí de saúde, né, como o desenvolvimento até de certos tipos de câncer. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Para quem aplica, os trabalhadores rurais, né, que lidam então diretamente aí com a aplicação dos pesticidas, eles estão sujeitos aí à contaminação direta, que pode ser pela inalação, né, por respirar, ou pelo contato, né, da pele ou dos olhos. Então, caso não observem as normas de segurança para a aplicação aí dos produtos e não utilizem os equipamentos de proteção adequados, eles podem apresentar problemas como irritações, coceiras na pele, náuseas, vômitos, sangramento nasal, tonturas, né? E isso tudo depende da quantidade do produto, né, que eles tiveram acesso. Então, o uso de roupas bem fechadinhas, luva, bota, óculos, né? Aqui a máscarazinha, tudo isso é importante, tá? A longo prazo, o envenenamento por esses produtos pode causar impotência, aborto e riscos de desenvolvimento, né, de cânceres, lesões de fígado, né, no fígado e doenças respiratórias, além de doenças neurológicas. E aí pode levar à morte. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Os custos daí da aplicação dos pesticidas são altos. E é por isso que os produtos então acabam ficando também caros, né, para o consumidor final. No caso do ambiente, né, os agrotóxicos podem poluir o quê? A água superficial, a água subterrânea, pode contaminar o solo, pode prejudicar a biodiversidade, né, causando a morte aí de milhões de abelhas, que são animais que têm uma função muito importante para nós de forma ecológica, né, porque são polinizadores. Então, quando os agrotóxicos são pulverizados por aviões, sem que os devidos cuidados sejam tomados, a nuvem pulverizada pode atingir áreas naturais ou mesmo áreas residenciais, né? Então, fora das lavouras. Então, alguns produtores utilizam o recurso de pulverizar a sua área usando avião, né? E aí, se não respeitar a questão das características climáticas, do horário do dia, né? A presença do vento, isso aí pode levar esse produto para outras regiões, tudo bem? Então, o consumo de agrotóxicos no Brasil, ele é elevado, fato, e está crescendo cada vez mais, até teve uma polêmica, né, que se no mundo o uso do agrotóxico aumentou 100%, no Brasil, naquele mesmo período, aumentou 200 vezes. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E isso aí vem crescendo a cada ano, tá? E aí, se a gente parar para pensar, existe uma estimativa, né, que cerca de 20% de todo agrotóxico que é comercializado no mundo, ele é consumido aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem aí uma grande responsabilidade. Alguns especialistas lembram, né, que o clima ele favorece a proliferação de pragas nas culturas. Então, o Brasil é uma região tropical e isso contribui aí para a proliferação. Então, nessas culturas que são feitas aí em larga escala. Então, por isso que se justifica o uso do agrotóxico, para garantir essa produtividade e esse abastecimento mundial, né, de alimentos. Porque a gente tem que lembrar que o Brasil não produz só para os brasileiros, a gente produz para fora também. Então é preciso, né, em contrapartida, evitar essa contaminação nas áreas superficiais, nas águas superficiais,
né, com a construção, né, de curvas de níveis, ou, por exemplo, que evitem com que esse produto chegue até os rios. Aí tem uma coisa bem bacana que alguns municípios, né, obrigam aí a ter a cortina verde, que é uma barreira natural, é um obstáculo natural, que evita, né, que as propriedades, ao passar desses produtos, cheguem, né, a uma zona habitacional, por exemplo, né. Ainda há o chamado manejo integrado de doenças, né, cuja sigla é MID, Manejo Integrado de Doenças, e tem o manejo integrado de pragas, que aí também tem as siglas MIP, porque daí termina com pragas, né? Trata-se então de duas técnicas em que os agricultores utilizam, né, os conhecimentos científicos para saber o momento certo de usar desde a quantidade e até o momento certo de usar o agrotóxico para ganhar maior eficiência e também, né, evitar menos prejuízos aí para o ambiente, ok? Bom, saindo da agricultura convencional, a gente entra na agricultura orgânica e do agroecológico, tá? Então vamos lá. A agricultura orgânica, ela é outra forma de se cultivar alimentos. Neste caso agora, né, não permite o uso de qualquer substância que possa colocar aí o ambiente e a saúde das pessoas em risco, tá? Também não pode usar nada modificado geneticamente. Esse cultivo orgânico não são usados agrotóxicos, senão não pode ser. Só são permitidos fertilizantes obtidos de forma natural, né, da decomposição da matéria orgânica por exemplo, por micro-organismos. E aí, para um alimento ser considerado orgânico, ele deve ser cultivado em condições que respeitem os princípios agroecológicos, né? Então, aqui tem, ó, que a legislação brasileira permite o uso, né, de produtos fitossanitários, desde que sejam, né, obtidos de forma mais natural. Então, olha lá, quais seriam os princípios da agroecológico, né? Que o cultivo deve fazer uso dos recursos naturais, como o solo, água e do ar, de modo a inserir o mínimo possível de recursos externos, ou seja, agrotóxico não. E além disso, deve promover a questão, né, do desenvolvimento social, né, das pessoas que estão ali e dos componentes da cadeia produtiva, né, desde os agricultores até os trabalhadores rurais, né, e trabalhadores rurais até os consumidores finais. Então, o que seria esses privilégios? Na agricultura orgânica são privilegiados o quê, né? Quais seriam as práticas? O uso eficiente dos recursos naturais não renováveis. O solo é um exemplo de não renovável, porque a hora que se esgotar, ele esgotou, tá? E aí vai ficar cada vez mais complicado a gente recuperar um solo. Um outro princípio ali, benefício, é o melhor aproveitamento dos recursos naturais renováveis. Os processos biológicos das espécies cultivadas, como o uso de controle biológico, a manutenção da biodiversidade, como nós chamamos sistemas agroflorestais, em que se cultivam então certas culturas em meio a um ambiente natural pouco modificado, ou seja, eu já tenho algumas árvores e aí eu planto alguma coisa no meio ali para aproveitar aquele ambiente, né? Que mais aqui? O desenvolvimento econômico sustentável, né, permite que o ciclo econômico de produção e de consumo se perpetue com o menor impacto possível. Essas práticas vêm ocupando cada vez mais um espaço importante na produção da agricultura nacional. Então, a gente já começa a perceber produtos orgânicos quando a gente tem feiras e nos mercados, tá? Infelizmente ainda está um pouquinho caro quando comparado com o produto da agricultura convencional, mas a gente está, né, crescendo aí essa questão mais natural, tá? Então, o custo desses alimentos ainda é alto e há certas dificuldades em encontrá-los. Mas a tendência é a diminuição dos preços em relação aos dos produtos da agricultura convencional. Vamos comentar um pouquinho sobre sobre o controle biológico. Então, na natureza existe um controle natural das populações. Por exemplo, a população de pássaros que se alimentam de insetos mantém a população desses animais mais ou menos
constante, evitando que cresça desordenadamente e devaste as plantas da região onde vivem. Essa lição aprendida com a natureza fez com que os cientistas buscassem o chamado controle biológico. Uma forma de controle de pragas menos agressiva no ambiente e a saúde humana. Ela não utiliza produtos químicos nem tóxicos, como certos inseticidas, mas recorre aos predadores naturais dos insetos que são considerados pragas. Né? E aí a gente pode dizer como pássaros, pequenos mamíferos, até pequenos insetos e parasitas, como algumas espécies de vespas, fungos e vírus. Né? E aí, quais seriam as vantagens do controle biológico? Né? O controle biológico é uma estratégia importante dentro dos princípios ecológicos, agroecológicos, para a agricultura e consumidores, para os agricultores e consumidores. Com ele, o consumo de pesticidas diminui. Bom para os consumidores, que podem se alimentar de produtos sem substâncias tóxicas, como para os agricultores que gastam menos com a aplicação de venenos, e bom para a natureza, que não é, então, contaminada, né? Desde, então, a década de 70, a pesquisa sobre controle biológico no Brasil vem trazendo ótimos resultados para a agricultura nacional. Entre os exemplos de controle de pragas por seus inimigos naturais, destacam-se o vírus que ataca a lagarta da soja, daí a gente pode falar assim, a lagarta do cartucho do milho e o mandarová da mandioca. Nós temos o dipel, bactéria que mata lagartas desfolhadoras de várias plantas. Nós temos fungos que atacam a broca do café, a cigarrinha da cana-de-açúcar, a broca dos citros, o besouro moleque de bananeira e o percevejo mosca de renda. Nós temos vespas, né, que parasitam ovos de percevejo da soja. E não podemos esquecer as joaninhas, né, que se alimentam de cochonilhas, né, que são insetos pragas. Além das vantagens, né, quanto ao controle biológico, é utilizado aí de forma adequada e planejada. Ele reduz, então, a poluição, aumenta a segurança alimentar e diminui, então, a exposição dos trabalhadores rurais, então, a essas substâncias tóxicas. Então, tudo isso é importante aí para a qualidade do ambiente, das pessoas que estão envolvidas e dos consumidores finais também, né? E aí a gente começa a ir para uma parte final, que é a agricultura sustentável, né? Então, assim, dentro da agricultura convencional e orgânica, são duas coisas diferentes, a gente pode utilizar a agricultura sustentável. Então, tanto na agricultura convencional quanto na agricultura orgânica, deve buscar práticas sustentáveis para a produção de alimentos. Então, o que diz isso, né? Utilizar práticas que não prejudiquem, né, o ambiente em torno das plantações, usar cada vez menos insumos e buscar aí maior produtividade, tanto em pequenas e grandes propriedades rurais, como por povos tradicionais, como os quilombolas, os povos indígenas, comunidades ribeirinhas e assim por diante. Vamos comentar algumas práticas, então, mais sustentáveis, né? O que poderia ser feito, né? Proteger o solo com sistemas de cultura intercalares, então plantando culturas que beneficiam umas às outras quanto aos nutrientes que utilizam e liberam no solo, então são culturas simultâneas. Rotação de cultura é quando você vai colocar plantas diferentes em momentos diferentes, tá? Outra prática, usar menos adubos sintéticos e usar mais adubos orgânicos, que são aqueles que vêm do processo de compostagem, tá? Utilizar o recurso da adubação verde, né? Que aí você usa a vegetação da safra anterior, que foi deixada ali no solo para entrar em decomposição. E a própria adubação animal, que é aquela esterco, né? Que se decompõe aí no solo. Usar a menor quantidade de agrotóxico possível e ampliar o uso de agentes de controle biológico. E por último, economizar água, melhorando o sistema de irrigação, né? Na imagem aqui, a gente tem uma fotografia de uma planta da raiz de uma soja,
tá? Com nódulos. Esses nódulos contribuem à fixação, né, dos nutrientes, do nitrogênio da atmosfera no solo. Então, acaba o quê? Introduzindo nitrogênio no solo, né? Como a gente falou da rotação de cultura, é geralmente feita considerando que a maioria das plantas não conseguem aproveitar os nutrientes nitrogênios presentes no ar. Então, a soja, ela é justamente introduzida, né, num determinado momento, para ela incorporar esse nitrogênio do ar no solo através desses nódulos. Então, são utilizadas algumas plantas, como as leguminosas, que são capazes de transformar então o gás nitrogênio em substâncias como nitrato, e aí essas substâncias são absorvidas no solo pelas plantas, né? As leguminosas apresentam então nódulos aí em suas raízes, nos quais vivem aí certas bactérias que vão enriquecer o solo com os nutrientes, né, do nitrogênio que foi retirado então do ar e incorporado na terra. E aí na safra seguinte, né, as leguminosas dão lugar a outras plantas que estão se beneficiando do solo enriquecido agora com esse nitrogênio, esse composto a mais, e que foi introduzido de forma natural, tá? Então isso que é importante. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.